Shalom, shalom, boa tarde. Estamos hoje no dia 30 de setembro do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano, e pelo nosso calendário judaico estamos no dia 24 do mês de Tishrei, do ano 5782, né? Já estamos aí indo para o finalmente do primeiro mês, ou seja, pela graça bendita de Hashem, né? Na próxima terça-feira, dia 5 de setembro, aliás, dia 5 de outubro, nós estaremos adentrando no primeiro Rosh Chodesh do mês de Reshivan. E na quarta-feira, ao pôr do sol, dia 6 de outubro, nós estaremos aí, né, durante o dia, estaremos aí no primeiro dia de Rosh Chodesh, né? Louvamos a Hashem para que nós possamos aí no nosso dia a dia estarmos cada vez mais compenetrados do nosso dia a dia do monoteísmo, né? E dessa forma nós possamos, sem sombra de dúvidas, estarmos aí aprendendo cada vez mais, né, o bom caminho monoteísta com fundamento judaico, orientação rabínica, e assim nós vamos fazendo a nossa jornada monoteísta. Estamos no nosso primeiro livro, né, do novo ciclo dos estudos de Torá, né, o primeiro dos 5 livros, Bereshit, e a nossa paraxá desta semana, até o próximo Shabat, é a primeira paraxá que leva o nome Bereshit, no princípio. Então, nós vamos daqui a pouco estarmos falando a respeito disso daí. Vamos a princípio para a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o líder da nossa geração. Então, hoje, para o dia 24, né, do mês de Tishrei, a gota de sabedoria do nosso Rebbe diz assim: houve um tempo em que existiam tzadikim capazes de examinar a alma de um discípulo, enxergar o lugar em que as centelhas divinas esperavam por ela e dizer ao discípulo que fosse ao local para liberar essas centelhas. A única coisa que mudou foi a percepção dos discípulos. Se você está onde está com a bênção do Rebbe, então se encontra no lugar certo. E você está aí com um propósito profundo. Então, nessa gota de sabedoria, o nosso Rebbe, né, está nos falando aí através, né, do nosso Rabino Tzvi Freeman, nessa observação que Tzvi Freeman está fazendo sobre a questão do tzadikim, em que eles tinham, né, realmente aquela visão da alma do discípulo, né, e ele poderia dizer ao discípulo, né, vá a tal lugar e ali você vai liberar, né, essas centelhas divinas. Neste lugar é ali onde você precisa estar. Então, dentro dessa questão, né, o Rabino Tzvi Freeman, que fez as compilações das sabedorias do Rebbe, neste livro Trazendo o Céu para a Terra, volume 1, então ele complementa essa questão dizendo assim que se você está aonde está com a bênção do Rebbe, então você se encontra no lugar certo. E se você está realmente nesse lugar, é porque há um propósito profundo. O nosso Rebbe, ele disse aos rabinos, né, no período da sua liderança, do ano 1951 até 1994, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele disse aos rabinos, né, para sair fora das sinagogas, sair fora do próprio meio judaico e levar aos não-judeus o conhecimento da unidade e da unicidade de Hashem. Dessa forma, ele estava orientando para que os rabinos viessem cumprir a determinação
que o Eterno deu a Moshe no Monte Sinai, na outorga da Torá, no pacto do Sinai. E dessa forma, então, o nosso Rebbe Menachem Mendel falou, agora é a hora, agora é o tempo para isso. Porque depois, né, da Segunda Guerra Mundial, né, entre aspas, né, o mundo está sob um acordo de paz, por incrível que pareça. Mesmo diante de acordo de paz, o mundo vive em guerra, não é verdade? Mas, todavia, há um tratado de paz aí, e dentro disso, devido, né, aos 6 milhões de judeus que morreram no Holocausto, então a ONU ela reconheceu a terra de Israel como possessão do povo judeu. E então, em 14 de maio de 1948, foi devidamente dado a posse para o povo israelita em retornar para a terra de Israel. Nesse aspecto, então, começou realmente, vamos assim dizer, para que as pessoas possam compreender. Assim começou, de uma certa forma, os últimos dias. E quando o Rebbe vem, em 1951 a 1994, ele, na graça bendita de Hashem, ele vem e diz, esta é a última geração sem Mashiach, porque essa é a geração que Mashiach se revelará para a redenção final. Então, dentro desse aspecto, a ordem, né, vamos assim dizer, dada pelo Rebbe, alicerçada no pacto do Sinai, na outorga da Torá. Então ele deu a ordem aos rabinos para saírem da sinagoga, saírem do meio judaico e levar aos não-judeus, às nações, o conhecimento da unidade e da unicidade de Hashem, o verdadeiro conhecimento, sem misturas. E nesse aspecto, então, os judeus, eles começaram paulatinamente, progressivamente, foram se expandindo entre as nações. E aí começou, de fato, uma boa amizade entre os judeus e os não-judeus. E isso foi transcorrendo o tempo. E para nós, no Brasil, a partir do ano 2012, o nosso Rebbe, o nosso Rav, Yaakov Geranstad, então ele colocou em prática essa ordem do Rebbe, abraçou a causa dos Benei Noach, os não-judeus, que convergem para o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico, com orientação rabínica, e a partir de então começam realmente a conhecer mais profundamente sobre a unidade e a unicidade de Hashem. Aquele que é um e único, aquele que é indivisível, nele não há dualidade, nele não há trindade, ele é Echad, ele é um e único. Assim como também conhecendo a realidade que ele é incorpóreo, ou seja, ele não se materializa, né, numa forma humana, é impossível isso. Então ele é incorpóreo e, portanto, ele não é homem e nem filho do homem. E ele não tem esse título ou esses títulos. Então Deus, o verdadeiro Deus, ele não tem o título de homem ou filho do homem. Qualquer um que assume esses títulos no sentido de que é Deus e Salvador, está totalmente fora do fundamento bíblico, certo? E nesse aspecto, o Deus verdadeiro, ele é chamado de En Sof, o infinito. O infinito jamais poderá ser colocado dentro de um conjunto finito. Não há espaço para o infinito adentrar no finito. Então, por isso, En Sof, né, o infinito, ele é incorpóreo. Então, nesse aspecto, ele não é homem e nem filho do homem. Ele é o único e verdadeiro Criador, porque, afinal de contas, para criar todas as coisas, só ele para o fazer. Então, nesse aspecto, a ele não tem o que ou quem possa se associar.
ele é Errad, ele é um e único. Então, a partir desse aspecto, né, o pacto do Sinai, anteriormente não chegou de uma forma tão extensa como está acontecendo a partir dos anos 2012, principalmente, porque realmente o povo israelita, com as suas inúmeras perseguições, muitas e milhões de mortes de forma cruel acontecendo através da história, então realmente o povo israelita não teve tempo para poder se dedicar a levar aos não-judeus, às nações, realmente esta questão do monoteísmo. Então, a partir de 14 de maio de 1948, começou a ter o povo israelita mais segurança, mais proteção, no sentido de realmente estar em casa, na terra prometida, e assim começaram a se estruturar como Estado, como nação, reestruturando-se, e dessa forma, então, né, a descendência de Yehudá veio forte e firme para divulgar cada vez mais a unidade e a unicidade de Hashem. E nesse aspecto nós estamos aí, então, como diz, né, com as bênçãos do Rebbe, ou seja, a partir desse momento de 1951 a 1994, o Rebbe, ele abençoou os rabinos e abençoou aqueles que viessem a vir, né, de fato para o monoteísmo com fundamento judaico e com orientação rabínica. Então, através da sua bênção aos rabinos e com isso automaticamente as bênçãos chegando aos não-judeus, abraçando o monoteísmo. Então fica esta palavra aqui, com as bênçãos do Rebbe, aonde você está, é exatamente o lugar certo que você deve estar. E você está aí, e você tem, realmente o Eterno tem para você um propósito profundo. Por isso, nesse ano 5.782, que nós possamos, de fato, estarmos aí fazendo a diferença entre as nações. Esse é o nosso tempo, essa é a nossa época. Estamos aqui com as bênçãos celestiais, com as bênçãos do Rebbe, através dos nossos rabinos, que estão aí entre as nações, trazendo cada dia mais o conhecimento da unidade e da unicidade de Hashem. Vamos em frente, porque, como disse o nosso Rebbe ontem, né, a nossa tarefa primordial, essencial, suprema, é trazermos luz para este mundo, para preparar o mundo para ser transformado na moradia de Deus, a casa de Deus. Baruch Hashem? Ok, vamos lá então. Nós estamos aí com o Luiz Ribeiro, né? Shalom, shalom, Luiz Ribeiro. Parabéns pelo casamento da filha, com as bênçãos de Hashem, né? Já estivemos aqui fazendo, né, as nossas preces em favor, né, desse novo lar, nova família que está sendo estruturada aí nesses dias aí. Baruch Hashem, Luiz Ribeiro, a sua filha, genro, né, e toda a sua família, ok? Quem mais está conosco aí? Donária, Donária Carmo, lá de Lisboa, Portugal. Estamos aí com a Maria Luísa Freitas, lá de Palmas, Tocantins. Temos aí, quem mais? A Irani Braga de Mendonça, né, lá de Nova Lima, Minas Gerais, Baruch Hashem. A Marli Stael Silva Monteiro, lá de Vitória, Espírito Santo, Baruch Hashem. Mais alguém aí? Vamos mandando um shalom aí para a gente discernir, né? A Vânia Branco, Baruch Hashem. A Vânia Branco, lá de Patinga, né? Minas Gerais, Baruch Hashem. Também, né, vamos aí mandar aí um shalom, né, para a tia Regina, lá do Rio de Janeiro, ao Claudemir Messias, de Goiânia, Goiás, a Joana Maria do Nascimento Ramos,
a Solange da Silva, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o Wanderson Herculano da Silva, o Vitor da Silva, Vitória também, Espírito Santo, a Elizabeth Farias, a Ângela Maria, a Janete Vargas, lá de Portão, Rio Grande do Sul, a Vânia Ivonete, de Recife, a Alice Wonderland, né? Shalom, shalom, Alice. O Nil Oliveira, de Salvador, Bahia, a Elizabeth Lobo, lá da cidade do Porto, Portugal, Efraim Tsive, Miriam Barros, a Luciana Rodrigues, a Agnalce Vissasso, né, lá de Brasília, né, o Arnaldo Silva, Rosimeire Gomes e Tapetininga, Bahia, a Flávia Americano do Brasil, a Adson Guedes, Salvador, Bahia, Baruch Hashem, né? Hoje nós tivemos aí, né? Quem mais aí? Marcelo, de Planalto, Bahia, é isso mesmo, Marcelo? Ricardo Marcelo, da cidade de Planalto, Bahia, Baruch Hashem. O Antônio Márcio, né? O Antônio Márcio, cadê aqui? Antônio Márcio, parece que eu vi você por aqui, Antônio Márcio. A Nadir Pereira, lá de Natal, Rio Grande do Norte. A Inês Martins, aqui de Pirajuí, Baruch Hashem. A Luciana Rodrigues, Marília, né? Hoje nós recebemos, né, uma maravilhosa tzedakah, né, o nosso amado emissário Jaime, lá de Poços de Calda, Minas Gerais, né, mandou para nós, como tzedakah, a coleção do Tânia, uma coleção maravilhosa, né, e também o quinto livro do nosso Rumash, Devarim, que era o que estava faltando para completar a nossa coleção da Mayanote, né? Então, essa de Tzedakah é uma bênção maravilhosa que recebemos da parte do nosso amado irmão e emissário lá em Poços de Calda, o Jaime, né? Que Hashem seja gracioso com ele, sua família, a sua comunidade ali em Poços de Calda, né? Uma tzedakah maravilhosa, né? O Tânia, nós recebemos aqui a coleção de 6 volumes, né? São 7, mas recebemos com 6 volumes, Baruch Hashem, quer dizer, temos muita coisa para estudar, né? Isso só aumenta a responsabilidade. Gratidão eterna, amado Jaime, Baruch Hashem, né? E também, né, a nossa comunidade local aproveitou o ensejo para também fazer a aquisição da Sabedoria do Todo Dia, volume 1, do nosso Rebbe de Lubavitch, né? Uma leitura semanal da Torá à luz dos ensinamentos, né, do nosso Rebbe Lubavitch. E também temos aí o Hafetz Chaim, uma lição a cada dia, um livro também muito precioso, e também o Megillat Esther, né, que é lido principalmente na festividade de Purim, que temos daqui algum tempinho aqui, né? Nós temos aí a Megillat. Então são tesouros preciosos, né? E esses pedidos foram feitos aí com o nosso amado emissário lá do Rio de Janeiro, o Antônio Márcio, né, através da loja Noar, né? Então foi onde que nós adquirimos aí essas preciosidades, né? Veio rapidamente em 4 dias e muito bem embalado, protegido. Esses tesouros eram bem protegidos, bem embalados, né? Então, né, ao nosso Jaime, o emissário lá de Poços de Calda, né? Gratidão eterna, a nossa comunidade local pelas novas aquisições aqui, para poder
dar mais bagagem para a gente aqui no conhecimento, né? Bem como também, né, ao nosso amado Antônio Márcio, né, aonde foi feito o pedido, e de forma carinhosa, prestativa, rapidamente, né, enviou as preciosidades aí. Então, Baruch Hashem por isso, e que sejamos agraciados pelas bênçãos, misericórdias, e que o Eterno nos conceda, né, cada dia mais porções, né, de sabedoria que vem dele, que vem do alto, para que nós possamos aí cada dia crescermos mais e mais no aprendizado de Hashem, ok? Vamos em frente? Nós estamos, né, nessa semana, tivemos aí a questão de Sukkot, Shemini Atzeret, Simchat Torah, encerramos no pôr do sol de ontem, todas essas festividades de começo de Ano Novo. E agora o nosso envolvimento é exatamente, né, no reinício dos estudos de Torá em um novo ciclo, né? Então nós estamos aí no livro de Bereshit, Gênesis, no princípio, e até sábado aí nós estamos na nossa paraxá semanal, né, que estamos aí envolvidos diretamente com a primeira paraxá do nosso novo ano, né? E nós vamos aí do capítulo 1 de Bereshit, e nós vamos até o capítulo 6 e o verso 8, onde temos aí a nossa primeira paraxá do ano, né? Então, a nossa paraxá, ela começa de uma forma muito esplêndida. No princípio, Deus criou os céus e a terra e os seus conteúdos, e a terra era sem forma e vazia, com escuridão sobre a face das profundezas das águas que cobriam a terra, e o Espírito da glória de Deus se movia sobre a superfície da água ao seu comando. E Deus disse, seja luz, e a luz surgiu. Deus viu que a luz era boa, e Deus dividiu os períodos de luz e os períodos de escuridão da seguinte maneira. Deus chamou a luz e a designou como dia, e a escuridão ele chamou e designou como noite. E era tarde e era manhã, um dia, né? Depois, no segundo dia, disse Deus, seja um firmamento materializado no meio das águas, e ele dividirá entre as águas de cima e as águas de baixo. E um segundo dia se fez. Então nós temos aqui realmente a questão de Bereshit no princípio, em que traz para nós realmente a questão da criação, né? Então, o que a Torá vem ensinar para nós dentro desse aspecto, no sentido de Bereshit no princípio? Então nós temos aí instruções, certo? Temos também as instruções relacionadas ao povo israelita e as instruções para a humanidade. Nós temos aí realmente, né, o compromisso que Deus vem assumindo, aliás, faz, né, assumir através de Abraham, dando responsabilidade para transmitir ao mundo não judaico, ao mundo não israelita, cada vez mais o conhecimento da unidade e da unicidade de Deus. E principalmente conhecimento, né, em que Deus nos mostra aqui desde o princípio. Ô fulano, essa casa aqui não é tua, é minha. Entendeu? Muitas vezes nós achamos que somos o dono, e nós não somos o dono. Muitas vezes nós achamos que temos, e na realidade não temos. Muitas vezes nós achamos que podemos tudo, e não podemos tudo. Muitas vezes nós achamos que somos o bam, e na realidade nós não somos. Aliás, a casa não é nossa. Por isso, no princípio, nós aprendemos que Deus, ele criou todas as coisas, formou todas as coisas,
e foi chamado de Gan Eden, o Jardim do Paraíso. E na virada do dia, Deus vinha conversar com Adão. Como dizem os nossos sábios, na realidade, Deus ao criar todas as coisas, ele fez com o propósito de que fosse a sua moradia neste mundo inferior. Foi do agrado dele que, de fato, assim se fosse, criar todas as coisas e fazer deste mundo inferior o mundo mais baixo dos mundos formados, onde aqui fosse chamado a casa de Deus, e o povo aqui habitando, sendo chamado a família de Deus. Então esse foi o propósito da criação. Mesmo o homem se desviando do propósito da criação, Deus não mudou o propósito de fazer deste mundo a sua moradia permanente, eterna. Então, por isso, temos já desde o princípio a promessa de Mashiach para a redenção final, para que plenamente este mundo seja transformado na casa de Deus. E aqui nós, a humanidade, sendo chamado a família de Deus. Então, amados, o que temos, que achamos que temos, o que somos e tudo mais concernente a nós, na realidade, são as oportunidades que Deus nos dá para cumprirmos a nossa missão soberana, a nossa missão suprema, que é transformar este mundo para ser a moradia de Deus, a casa de Deus. E na casa de Deus habita a família de Deus, que é a humanidade, o ser humano. Então, por isso, nosso Rebbe diz, lutar contra o mal é uma coisa nobre, quando necessária, mas não é a nossa tarefa fundamental. A nossa tarefa fundamental é trazer mais luz para cá. Então, à medida que nós nos dedicamos ao estudo da Torá, à medida que nós nos dedicamos nas nossas preces diárias, à medida que nós nos dedicamos às boas ações, como diz Salomão em Kohelet, no livro de Eclesiastes, que sobre a nossa cabeça precisa pairar o óleo. E esse óleo é chamado de as boas ações. Então tudo isso está conectado com a criação. E nós não podemos perder essa conexão com a criação. Então por isso, nesse período, novo ano, novo ciclo dos estudos de Torá, que nós venhamos fortalecer a nossa conexão com o Criador e a criação, procurando olhar, procurando escutar de uma forma mais apurada, mais sublime, mais elevada, e que nós possamos, no falar, termos de fato muito cuidado no falar. Ok? Então, esses aspectos estão conectados com a criação. E nesse aspecto também nós temos aí a questão do Monte Sinai. O Monte Sinai, né, de fato, nos mostra aí que 2 meses a partir da saída do povo israelita do Egito, então Deus oficialmente, né, de forma oficial, sempre tem aquele momento, já era, mas tem aquele momento que é chamado oficial. Então esse foi o momento oficial que realmente Deus transformou, né, o povo israelita que tinha acabado de sair do Egito, transformou realmente em um reino de nobres, né, em uma nação santa, né? Mas tudo isso começou no princípio, no começo, o plano divino de Deus. Então, com a entrega da Torá e o êxodo, de fato, então, o povo foi transformado na nação israelita. E é isso que nós sempre vamos encontrar dentro dos escritos, o povo israelita, a nação israelita e assim sucessivamente. Em Gênesis, Deus apresenta as suas credenciais como o Criador do universo.
Então, em Gênesis nós temos aqui as credenciais de Deus, o único Criador. Simplesmente isso. Não tem outro. Não tem quem possa ser associado a ele para ter criado todas as coisas. Então aqui nós temos em Gênesis, de fato, as credenciais. O soberano, só ele é Deus e só ele é o Criador. Então Bereshit vem também nos apresentar não apenas as credenciais de Deus, mas nos apresenta também os nossos patriarcas, as nossas matriarcas, né? Vem apresentar dessa forma aí a sua conduta íntegra e desse sentido também um modelo a ser seguido, tanto dos nossos patriarcas como das nossas matriarcas. O Midrash, né, nos fala que Deus deseja fazer a sua moradia nos reinos inferiores, né, e a respeito da consciência divina. Ou seja, no princípio foi do agrado de Deus, foi da sua vontade. Você quer explicação? Não tem explicação, foi a vontade de Deus. Ele quis fazer deste mundo inferior a sua casa, a sua moradia. E ele colocou aqui o ser humano, certo? Para que realmente o ser humano, a humanidade, fosse chamado a família de Deus, para estar na casa de Deus. E dentro desse aspecto aqui, é realmente a consciência divina, a consciência de Deus, é algo forte que Deus estabeleceu ao criar o ser humano à sua imagem e semelhança. Por isso, todo ser humano possui em si uma centelha divina de Deus. Não existe ser humano que não tenha uma centelha divina. Por mais perverso que ele seja, ele tem uma centelha divina. Ele simplesmente não está valorizando isso. Ele não está buscando isso. Por isso, os que estão com a sua consciência divina em ação, nós precisamos cada vez mais realmente trazer mais luz, para que também o perverso ele possa se arrepender dos seus pecados e convergir para a luz. Caso contrário, o seu lugar não se achará mais. Então, a consciência divina é algo que Deus, ao formar, ao criar o ser humano, ele já colocou na mente do ser humano a consciência divina, a consciência de Deus. Por isso, na atualidade, né, de uma forma mais forte, mais contundente, de uma forma mais cruel também, né, nós estamos vendo aí sistemas, globalismo, establishment, aqueles que estão a serviço realmente do mal, vamos assim dizer resumidamente, né, querem que as pessoas que têm consciência de Deus venham perder, que não venham valorizar a consciência de Deus. Porque quando uma pessoa ela perde a consciência divina, a consciência de Deus, ela perde a sua essência de Bereshit. No princípio, Deus formou o ser humano. Então, por isso que temos aí, infelizmente, uma certa faceta, né, das ciências que fala que o ser humano não veio da forma que a Bíblia diz, que não foi criado da forma que a Bíblia diz, que não é a imagem e semelhança de Deus, o único e verdadeiro Criador. Infelizmente, há uma faceta das ciências que é totalmente contra isso e, infelizmente, tem encontrado guarida em muitas mentes por aí afora vai, né? E nos dias atuais estamos vivenciando aí essa questão de globalismo, establishment, sistema, em que as pessoas que estão à mercê desse serviço, que na realidade é um desserviço, para perder a sua consciência divina. E quem tem consciência divina está sofrendo aí nos quatro ventos do nosso país, aliás, do nosso mundo, né, realmente as perseguições, intensas pressões, realmente porque tem uma consciência divina e consciência de família,
que são as duas coisas primordiais que Deus criou no princípio. Então, como que você distingue uma pessoa que está realmente do lado de Deus e da família? Quando ela é contra exatamente essas duas coisas. Ela não quer que você tenha consciência divina e nem consciência de família. Por quê? Porque isso faz perder a identidade de Bereshit no princípio. Então, a missão da humanidade, na realidade, que é uma missão que Deus deu para a humanidade, é encher a terra com o conhecimento de Deus, e o resultado disso é Deus está em casa. À medida que vai crescendo a consciência divina, então as pessoas, as famílias, elas vão cada vez mais solidificando, né, a questão de emuná, fé e confiança em Deus. Então aquela vida, aquela família, ela tem a presença divina no seu meio, em suas vidas. E à medida que isso vai se propagando, então de fato nós estamos aí cumprindo de uma certa forma, não resta dúvidas, né, aquilo que Deus tem determinado para nós desde o princípio. É de trazer mais luz, consciência divina e consciência de família. Então, esse desejo, realmente, ele está enraizado na essência de Deus. Quando nós valorizamos isso, nós estamos conectados com a essência de Deus. Então você pode dizer, eu estou com Deus, Deus está comigo. Eu estou em Deus, no sentido de você estar entronizado em Deus, e Deus está entronizado em você. Então não é uma questão somente exterior, mas ela é uma questão real, interior. A sua vida espiritual tem a presença divina, e você está na presença divina. Você está dentro da atmosfera divina de Deus. Então, isso é conexão com a essência de Deus, né? Então, esta é a vontade dele. Nós precisamos compreender, de fato, essa questão. Muitas vezes as pessoas ficam procurando, né? Aquele famoso ditado popular, fica procurando pelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo e por aí afora vai. Então muitas vezes fica procurando aí, né, questionamentos que não têm fundamento. A partir do momento que Deus criou e formou, ponto. Esta é a vontade dele. E é algo que nós precisamos no nosso dia a dia compreendermos essa realidade. Foi da vontade dele criar este mundo, chamado de mundo inferior, formar o ser humano à sua imagem e semelhança. E pronto, né? Vejam bem, por exemplo, quando em 25 de Elul Deus começou a obra da criação, em Rosh Hashanah, o primeiro dia de Tishrei, né, já o sexto dia da criação, foi quando Deus formou o ser humano, formou Adão e Rava. E vejam bem que a palavra fala que assim que Deus criou o ser humano, Adão, ele já colocou no jardim do paraíso e já colocou ele para trabalhar. Então Deus acabou de criar o ser humano, Adão, já colocou no jardim e já pôs ele para trabalhar. Então, Deus, ele criou o ser humano para trabalhar. Por isso que tem aquele ditado popular que fala, né? Uma mente vazia é a oficina do adversário, né? Por quê? Porque Deus, ele formou um homem e já colocou já no jardim do paraíso, no Gan Eden, justamente para trabalhar. E ele começou a trabalhar, né? Então, quem não gosta de trabalho? Não vamos nem falar a palavra aqui, né? Quem não gosta do trabalho? Tem muita gente por aí afora aí que diz que luta pela causa trabalhista,
mas você vai ver aí o prontuário aí, você não vê nada em prol do trabalhador, não. Muito pelo contrário, faz tudo contra o trabalhador. Destrói os seus direitos, destrói, né, aquilo que é concernente para benefício do próprio trabalhador. Nós vemos isso daí. Então, Deus ele formou o ser humano pronto para trabalhar. Por isso, né, o trabalho ele dignifica a pessoa, não resta dúvidas. Então, né, essa é a questão, uma das coisas também que nós aprendemos em Bereshit, né? Então, qual que é a ferramenta, de fato, que nós temos para que nós possamos realmente transformar o mundo? A ferramenta que Deus nos deu é exatamente o quê? É a ferramenta chamada Torá. É a ferramenta chamada Torá. Então essa é a nossa, ferramenta que Deus nos deu. Então, se a humanidade viver de acordo com a Torá, então nós transformamos o mundo rapidamente. Por isso que a nossa missão fundamental, primordial, suprema, é exatamente esta. É estarmos realmente, através da Torá, levando cada vez mais, né, às nações o conhecimento da unidade e da unicidade de Hashem, para que mais e mais possamos estar transformando o mundo. Nesse aspecto, né, os nossos sábios trazem para nós o chamado teatro, o drama da criação. Então os nossos sábios, eles trazem essa questão nesse sentido, né, os 3 elementos do drama da criação, para compreender de uma forma teatral, vamos assim dizer, a respeito da criação. Então os nossos sábios dizem assim, ó, nós temos o mundo, a espécie humana e a Torá. São 3 colunas nesse aspecto. O mundo, ele é comparado na questão da visão teatral, o mundo, ele é comparado ao cenário. A segunda questão, a espécie humana, ela é comparada ao elenco. E a Torá, que é o terceiro item, ela é comparada ao roteiro. Então, dentro desse cenário, né, dentro da dramatização, com referência à visão teatral, os nossos sábios falam que exatamente isso, cenário, elenco e roteiro, que corresponde exatamente ao mundo, à espécie humana e à Torá. Então, se o mundo é o cenário, se a espécie humana é o elenco e se a Torá é o roteiro, então, se todos obedecerem de forma adequada, então, de fato, o final será feliz. E é por isso que, antecipadamente, Deus nos mostra essa realidade, que o final será feliz, que é o Olam Rabá, o mundo vindouro, né? Então, o Midrash ensina para nós que, de fato, a Torá, ela é a planta de Deus, é o projeto de Deus. E esse projeto de Deus, essa planta de Deus, ela está acima de qualquer questão. Então, de fato, como Deus ele nos traz essa realidade, os sábios através do Midrash, melhor dizendo, então a Torá ela precede a criação, ou seja, todo projeto ele tem que ser antes da criação de alguma coisa. Antes de fazer um edifício, uma casa, ou seja, qualquer coisa que for construída, ela precisa de um projeto anterior, para que possa, do projeto, sair e possa realmente ter vida. É sair do papel para a realidade. Então o projeto de Deus é a Torá. E a partir disso daí, a Torá, então, ela antecedeu a criação. O mundo e tudo que há nele, a história inteira, de fato, tudo existe dentro da Torá. É uma coisa fantástica que os nossos sábios trazem para nós, que o que você precisa saber está na Torá. O que está conectado realmente com toda a história da humanidade e do universo está dentro da Torá. Por isso
que para nós podermos compreender, nós precisamos cada vez mais estarmos realmente em conexão com os rabinos, em conexão com os rabinos que têm compromisso com a verdade, obviamente, ok? E assim também nós estarmos conectados com os ensinamentos dos sábios do povo israelita, para que nós possamos cada vez mais crescermos nesse entendimento, nessa compreensão. Então, tudo o que os sábios querem trazer para nós é tudo, e nós estamos em Bereshit, no princípio, e se nós iniciarmos o princípio de forma correta, as coisas irão de forma correta. Mas se nós iniciarmos realmente trazendo a realidade, o projeto de Deus de forma deturpada, então esse edifício vai sair torto. As colunas não estarão no seu devido lugar. E depois de um determinado momento, o desabamento do prédio é uma realidade. Então, nós precisamos compreender de fato, Bereshit, no princípio, a criação, o projeto de Deus e a materialização do projeto de Deus, que é exatamente a criação. Nós precisamos compreender que, de fato, tudo está determinado pela Torá. Absolutamente tudo está determinado pela Torá. E não o inverso, que é aquela famosa questão, né? Na linguagem simples, para entendermos que tudo é determinado pela Torá e não o inverso. Ou seja, nós, humanidade, seres humanos, é nós que precisamos nos adequar à Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. E não o inverso, não é a Torá, a revelação divina, a revelação do coração de Deus, a revelação do projeto de Deus. Não é a Torá que tem que se adequar a nós. É o contrário. É nós, seres humanos, que precisamos nos adequar à Torá. Se nós começarmos bem, o final será feliz. Se nós começarmos mal, sofrimento haverá. Reprovação haverá. Lutas haverá. E não restam dúvidas que haverá um sofrimento a mais para podermos aprender o que deveríamos aprender de forma leve, suave e feliz. Então, por isso, uma das mensagens para encerramento de Sukkot, Shemini Atzeret e Simchat Torah foi: vista a camisa da felicidade verdadeira, que é vestir a camisa de Deus. Como que nós vestimos a camisa de Deus? Vestindo a Torá. Se você realmente quer ser feliz, vista a camisa de Deus. Simone Cremonese Ferreira, lá da região de Ribeirão Preto, falando de Ribeirão Preto, né, o Daniel, o emissário lá de Ribeirão Preto, né, está fazendo aniversário hoje. Então, Mazal Tov ao Daniel, né, Simone, transmita aí ao Daniel, né, aqui à tarde com a Torá, junto com os nossos amados. Mazal Tov ao Daniel, sua família, com muitas bênçãos da parte de Hashem para com ele, toda a família e toda a comunidade aí em Ribeirão Preto, ok? No Digero Parolim, a Risalite, o Ludigero é lá da... Ludigero é de Girona, Espanha, é isso mesmo, né, Ludigero? Ou... Ludigero Parolim, Risalite, 3 pontos. Fiz você viajar, hein? Baruch Hashem. Se for uma profecia, uma palavra profética, né, Ludigero, que você vai dar um passeio, um turismo lá na Espanha, Baruch Hashem. Ok. Então, Ludigero, 3 Pontas, Minas Gerais, Baruch Hashem. Então, amados,
tudo é determinado pela Torá e não o inverso. O mundo é parte da Torá, portanto, nada pode impedir o cumprimento das diretivas da Torá. Então, para que nós possamos abreviar os dias da revelação de Mashiach para a redenção final, é nos adequarmos cada vez mais na camisa de Deus. A camisa de Deus, ela é algo tão fantástico que não importa o seu tamanho. Você coloca a camisa de Deus, ela tem a medida exata do seu tamanho. Você não precisa ficar preocupado com o manequim. A camisa de Deus, a camisa da felicidade de Deus, ela tem exatamente o tamanho de cada um de nós, que é a Torá. Então é nós nos adequando à Torá. Então, assim como nós vamos, comprar uma roupa e você vai experimentar se a roupa serve, aí você fala, tá muito larga, tá muito apertada, não é essa. Aí você tem que ficar trocando de roupa, até adequar o número, da vestimenta. A Torá não. A Torá ela é tão maravilhosa que, seja quem for, vem para a Torá, vem para vestir a camisa de Deus, ele veste a camisa de Deus e pronto. E aí, seja feliz. Essa é a realidade. Então, amados, para nós, de fato, é Bereshit, no princípio. Vamos começar certo, vamos começar de forma correta, para que nós possamos, de fato, termos aí um ano bom e doce. Baruch Hashem, amanhã nós temos aí a continuidade de Bereshit. Até amanhã. Shalom, shalom.